Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, iniciando o dia com nossa vigília familiar, é importante agora, depois da leitura do Evangelho de hoje, nós refletirmos um pouco sobre este Santo Evangelho de hoje, sobre este domingo, sobre este dia bendito de hoje, o quarto domingo da Grande Quaresma, o domingo de São João Clímaco. E no Evangelho de hoje, o Senhor, após se transfigurar no Monte Tabor, o Senhor desce o monte e, chegando ao final de sua caminhada, encontrou uma multidão e uma confusão em meio a ela e perguntou aos escribas o que se passava. Então, um homem ali se apresentou e mostrou que tinha levado o filho endemoniado para que aquele filho fosse curado. Porém, como o Senhor não estava, aquele homem pediu que os seus discípulos o curassem. Porém, eles não conseguiram expulsar aquele demônio que maltratava aquele rapaz desde criança. Então, o Senhor, perguntando àquele pai desde quando aquela criança, aquele rapaz, era endemoniado, ele falou que desde criança. Então, vemos que é muito tempo. Aquele menino já deveria ser um rapaz. E o pai conta que aquele demônio tentava destruir aquele rapaz, o lançando contra o fogo e tentando afogá-lo na água. E de várias formas o demônio causava mal ao endemoniado. E o Senhor o expulsa com o seu poder em meio àquela multidão. Mas o que eu queria guardar sobre esse Evangelho e sobre este grande dia de São João Clímaco, o domingo de São João Clímaco, ou São João da Escada, a mensagem que deve ficar para nós é que os discípulos do Senhor perguntam a ele no final do Evangelho: por que é que nós não conseguimos expulsar aquele demônio e somente o Senhor pôde expulsá-lo? E o Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo ensina que aquela casta de demônios, só com oração e jejum é possível expulsar. Mas o que isso pode significar para a nossa vida hoje? Nós vemos que, ao longo de todos os domingos, a Igreja vem nos preparando para o caminho da deificação, nos mostrando o caminho da nossa salvação. Desde os domingos anteriores à Quaresma, como o domingo do publicano e fariseu, o domingo de Zaqueu, passando pelo triunfo da ortodoxia, pelo domingo de São Gregório Palamas e pelo domingo anterior a este, o domingo da exaltação da Santa Cruz. A cada domingo a Igreja vem nos ensinando. Os santos padres da Igreja, de forma terapêutica, nos vem ensinando o caminho da deificação, que se inicia pelo arrependimento, pela oração arrependida, no domingo de Zaqueu e no domingo do publicano e fariseu, passando pela verdadeira fé no triunfo da ortodoxia, passando pelo ensino da deificação da teoses, no domingo de São Gregório Palamas, passando pelo caminho do domingo passado, pois, descobrindo a verdadeira fé e a verdadeira razão da fé, que é a deificação do homem, a partir do arrependimento, é necessário tomar a cruz para verdadeiramente crucificar a carne e as paixões e poder, de fato, iniciar este caminho. Porém, o domingo de hoje vem nos lembrar que
A luta pela deificação, o caminho para a nossa santificação, para a nossa união com Deus, é um caminho de batalha que deve ser travado todos os dias. Como dizem os santos padres, espere a tentação, espere a aprovação até o último suspiro. Não existe momento de paz. Existem sim alguns momentos de consolo, onde o Senhor nos concede para que possamos repor as nossas energias, para que possamos continuar lutando. Porém, não existe descanso na vida de um cristão. Até o último suspiro, nós devemos esperar a batalha pela nossa alma, a purificação do nosso coração e o arrependimento. Porém, chegando a este ponto da Quaresma, este quarto domingo, já cansados do jejum, já com o corpo afadigado, quase que desanimados, pois nossa carne insiste em não ser humilde, nós insistimos com a nossa dureza de coração, e muitas vezes, assim como o povo de Deus, que no deserto sentia falta das cebolas do Egito, assim também nós sentimos falta dos nossos pecados. Nós sentimos falta daqueles pecados de estimação que nós cultivamos desde criança, como era o caso daquele endemoniado. E o verdadeiro estado demoníaco que muitas vezes acontece em nossa alma é quando nós nos damos aos prazeres e às paixões, como aquele filho pródigo nos domingos anteriores, onde comia a lavagem dos porcos, gastava toda a sua herança, ou seja, toda a sua vida, na paixão demoníaca. Pois os demônios, como ensinam e explicam os santos padres sobre esse santo evangelho, os demônios nos oferecem para a nossa destruição o fogo e a água. O fogo que são as paixões, os vícios e pecados demoníacos que queimam e que devoram a nossa alma no prazer iníquo. Os demônios sempre nos apresentam este fogo destruidor para destruir a nossa alma, para nos destruir no pecado. E ao mesmo tempo, como consequência deste fogo das paixões, nós somos afogados na tristeza e nas consequências do pecado, que nos afoga. Por isso, os demônios oferecem sempre o fogo e a água. O fogo, que é o prazer da paixão demoníaca, e a água, que é a consequência deste prazer, onde nós nos afogamos, pois cada pecado é uma ferida aberta, mal cheirosa, que nós carregamos. E muitas vezes, cansados, nós achamos mais fácil viver uma vida de pecado. Nós achamos mais conveniente. Nós achamos e nós queremos muitas vezes, como o povo de Deus, que sentia falta das cebolas do Egito, nós sentimos falta da nossa escravidão, porque nós achamos difícil lutar, porque nós nos cansamos e não queremos lutar. Porém, o Senhor nos ensina, e muitas vezes nós achamos até que nós nunca nos iremos conseguir nos livrar dos vícios e pecados que durante tanto tempo nós acomodamos em nosso interior. Porém, o Senhor nos diz, esta casta de demônios só é possível expulsar pela oração e pelo jejum, pela luta ascética, que nos ensina neste domingo São João Clímaco, São João da Escada, pois o caminho para a salvação, o caminho do arrependimento, o caminho da deificação do homem é uma escada sobre a qual todos nós que queremos verdadeiramente nos unirmos a Deus devemos subir, degrau após degrau, caindo e levantando. Até o fim da nossa vida, até o final da escada, é necessário lutar. E o jejum é
A oração é o remédio para curarmos o frenesi e a doença do nosso estado demoníaco, que é um estado de acumular paixões e de se escravizar nelas. No entanto, o Senhor, neste Evangelho, quando expulsa aquele demônio mudo e surdo da criança, pois os demônios, os prazeres, as paixões demoníacas, que muitas vezes nós cultivamos, nos deixam mudos para a oração, nos paralisam e nos fazem surdos para escutar a fé verdadeira e o ensino verdadeiro. Mas não só isso, o Senhor expulsa aquele demônio e o dá ordem para que ele não mais volte a fazer morada naquele rapaz. Isso nos ensina que nós devemos lutar sempre, até o final das nossas vidas, esperando a tentação e a aprovação até o último momento. Pois as paixões que muitas vezes nós purificamos pela oração e pelo jejum, elas retornam com mais força, com muita mais destruição em nosso ser, pois se nós paramos de vigiar, de orar, de jejuar e de lutar por viver uma vida verdadeiramente ortodoxa, então essas paixões retornam muito piores em nosso coração e no nosso viver. Por isso, é importante este estado de vigilância, de reconhecer que nós somos pecadores, somos fracos, porém é na nossa fraqueza que o Senhor se faz forte. Como naquele pai que, reconhecendo sua falta de fé, sua incredulidade, em um momento de humildade, ele pede ao Senhor e o Senhor atende. Antes, ele se portou diante dos discípulos do Senhor com arrogância. Eu trouxe o filho para que o livrassem dos demônios, mas eles não conseguiram. Então o Senhor pode, mas depois que o Senhor o confronta, então ele muda, ele reconhece o seu erro, o seu pecado, e fazendo-se humilde, suplica ao Senhor: eu creio, porém ajuda-me na minha incredulidade. Assim também nós que queremos curarmos nossa alma das paixões demoníacas que nós praticamos, nós também devemos pedir ao Senhor que nos auxilie, que nos levante nas nossas fraquezas, pois sozinhos, por nós mesmos, nós não somos capazes de vencer as paixões. Nós não temos forças suficientes. Somente se formos revestidos pela força de Cristo, somente em Cristo, sob a sua autoridade, nós de fato conseguimos purificar nossa alma das paixões demoníacas. Então, diante dessas lições desse dia de hoje, deste quarto dia, deste quarto domingo da Grande Quaresma, o domingo de São João Clímaco, nós devemos aprender com o Senhor Jesus Cristo, com este Santo Evangelho, com São João Clímaco e com todos os santos e teófilos padres, que o caminho do arrependimento, o caminho da salvação, o caminho da deificação, da cura das nossas paixões, é um caminho que dura até o último dia, até o último suspiro. Não ficamos livres, nunca. As paixões sempre nos perseguirão.
Porém, é importante que sempre nos mantenhamos vigilantes, em oração e em jejum, pois somente se lutarmos, alcançaremos e conquistaremos o reino de Deus. Não é possível alcançar o reino de Deus sem a oração, sem a luta diária, todos os dias, buscando o arrependimento e buscando a purificação dos nossos pecados. Sem esta luta que deve ocorrer dia a dia, nenhum de nós pode alcançar a cura das paixões, pois as paixões nos perseguirão até o último dia. Portanto, com este dia de hoje, aprendemos a postura correta, a postura do verdadeiro cristão ortodoxo, é esta de combater o bom combate, como diz o santo bem-aventurado apóstolo São Paulo. Combater o bom combate até o último suspiro, pois até o último suspiro os demônios vêm nos oferecer o fogo e a água para a nossa destruição, as paixões e as suas consequências para nos destruir. Porém, nós só conseguiremos, de fato, vencê-los não pelas nossas forças somente, mas pela graça de Deus que acontece quando somos verdadeiramente humildes e obedientes ao Senhor. Portanto, que possamos seguir nesta quaresma, revigorados por este Evangelho, revigorados pelo ensino da Igreja que hoje nos diz que tenhamos força, tenhamos fé, pois ainda estamos subindo a escada. Ainda não acabou. E até o último degrau, até o último suspiro, é necessário jejum, é necessário oração, é necessário arrependimento, é necessário obediência. Então, que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça, para que até o último suspiro possamos combater o bom combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.